Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista. Este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto do momento. Muito está se discutindo sobre doping, sobre a utilização de substâncias ilegais para aumento de rendimento, tanto em atletas profissionais quanto em atletas amadores. E nós vamos falar hoje especificamente do ponto de vista fisiológico sobre uma dessas drogas utilizadas como doping, que é a eritropoetina sintética. Tá certo? Esse hormônio eritropoetina sintética é um hormônio, em linhas gerais, responsável por aumentar as células sanguíneas. Então, como eu falo bastante para vocês aqui no canal, existem alguns parâmetros sanguíneos que são importantes para todo corredor. Dentre eles está o hematócrito, que é o número de células vermelhas, e a hemoglobina, uma proteína que está dentro da célula vermelha, dentro da hemácia, que faz o carregamento, o carreamento do oxigênio para levar do sangue para a musculatura que está trabalhando. Então, olha só que interessante. O nosso organismo produz células sanguíneas desde a nossa vida fetal, não é? Durante a nossa vida fetal, o nosso fígado é responsável por produzir células sanguíneas. Depois que a gente nasce e começa a passar pela infância, adolescência, vida adulta, a nossa medula óssea assume esse papel de produzir células sanguíneas. E aí a eritropoetina, a EPO, a EPO, ela é o hormônio que o nosso organismo produz naturalmente, e quem produz são os nossos rins, que vai estimular a medula óssea a produzir células sanguíneas. Então, a essa altura, vocês já devem imaginar, se eu tenho um hormônio que produz células sanguíneas, e se eu tenho muitas células sanguíneas, maior a minha capacidade de carregar oxigênio. Se eu levo mais oxigênio para a musculatura, eu aumento o meu rendimento. Então, em linhas gerais, o que a eritropoetina faz é isso: aumentar minhas células sanguíneas, para aumentar minha condição de carregar mais oxigênio para a musculatura. Se eu carrego mais oxigênio para a musculatura, eu aumento a minha capacidade aeróbia, tá certo? Então, se eu uso um artifício sintético, se eu compro uma eritropoetina que não é produzida no meu organismo e começo a me aplicar, as minhas células sanguíneas vão aumentar. E aí eu aumento a minha capacidade de carregar oxigênio. Olha que beleza, olha que paraíso. Então é muito fácil virar um corredor muito rápido. Porque se eu aumento as minhas células sanguíneas, eu carrego mais oxigênio, minha capacidade aeróbica aumenta, eu vou correr mais rápido. É legal isso? Calma, jovem. Nem tudo é uma maravilha. Quando eu aumento as minhas células sanguíneas, eu aumento o quê? O meu hematócrito. Ao aumentar o hematócrito, o que é o hematócrito? Eu tenho o meu sangue e eu tenho lá o percentual de células no sangue, em especial células vermelhas no sangue. E aí, se eu aumento muito as células vermelhas no sangue, o que vai acontecer? O meu sangue vai ficar cada vez mais grosso. A proporção líquido-célula vai começar a pender mais para a parte de células. E aí um hematócrito normal, que é ali em torno de 37, 42, 45%, ele pode chegar a 50, 55, 60% de células em relação à quantidade de líquido no sangue. E aí vem os efeitos colaterais e o perigo da utilização dessas substâncias. Se o seu sangue começa a ficar muito viscoso, muito grosso pelo aumento dessas células, o indivíduo corre o risco de sofrer infarto agudo do miocárdio, acidente cerebral vascular, o indivíduo pode sofrer aumento de proliferação de tumores, risco de trombos também, porque o seu sangue está tão grosso que ele pode começar a coagular. E o trombo pode causar morte súbita. Então tem uma série de malefícios que as pessoas que usam isso de maneira inadvertida para aumentar a performance, para aparecer bem em rede social, para conseguir contratos, para ir para os pódios e para ganhar medalha de ouro olímpica, em todas essas instâncias, as pessoas esquecem desses riscos para a saúde. E aí, do ponto de vista fisiológico, como é que eu naturalmente, sem me dopar, eu posso aumentar as minhas células vermelhas? Do ponto de vista fisiológico, se eu quero melhorar a minha capacidade aeróbia, eu tenho que treinar mais. E aí, treinos de alta intensidade levam o meu organismo a algumas situações de hipóxia, de baixa de oxigênio.
E aí a redução do oxigênio é um dos estímulos mais poderosos para que eu possa fazer o quê? Aumentar a minha produção endógena natural de eritropoetina e aumentar minhas células vermelhas. Outra coisa que ajuda a aumentar as células vermelhas, treino de força. Por quê? Aquela parte do fortalecimento, do treino de força, é um potente estímulo para a produção de testosterona. E o aumento do hormônio sexual masculino de maneira natural estimula a produção de eritropoetina, que estimula a produção de células vermelhas. Então pensem muito bem nesses riscos à saúde da utilização de um hormônio complicado, importante, utilizado em casos de câncer, em casos de anemia por deficiência dos rins, mas não indicado para utilização por pessoas saudáveis, tá certo? Então essa é a minha contribuição nesse debate todo sobre a utilização dessas drogas para aumentar a performance, que vai muito além do simples aumento de performance. Você pode prejudicar a sua saúde, e eu trouxe aqui vários argumentos que dão suporte a esses potenciais prejuízos, tá certo? Vamos treinar, galera, vamos treinar de maneira natural, competir lá no fair play, jogo limpo, e cada um que dê o melhor de si com as ferramentas que tem, tá bom? Se gostaram desse vídeo, deixem um like aqui, não deixe de se inscrever no canal Corrida e Performance, tem muita coisa bacana aqui no canal. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, e eu conto com vocês. Por falar nisso, deixa para mim nos comentários o que é que vocês acham dessa história de doping. Vocês acham que amador pode se dopar, amador tem que ser testado, profissional? Como coibir isso, como evitar que essas coisas aconteçam e se propaguem e que haja a propaganda dizendo que doping, que aumentar performance é bom, tá certo? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, eu aguardo vocês com todo carinho no nosso próximo vídeo.